Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Eclésia, nosso compromisso semanal nas noites de terças-feiras, aqui na Rede Século XXI. Obrigado. Sua audiência para nós é muito importante. O programa Eclésia, desde que está sob a minha responsabilidade, sempre se debruçando sobre argumento relevante sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os programas tratamos de algo de Cristo. E hoje não será diferente. O tema do programa de hoje, o exército de Cristo. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo, mas cuidado, porque essa expressão na Bíblia não tem o significado que comumente nós atribuímos na nossa convivência. Exército é uma grande quantidade de soldados, só que os soldados de nosso Senhor Jesus Cristo são de outra natureza. Exército. Afinal de contas, Jesus teve exército? Antes de se encarnar, sempre teve. E Jesus, quando se encarnou no ventre de Nossa Senhora, continuou a ter esse exército? Continuou. Qual a primeira vez que aparece a palavra exército na Bíblia? O texto é curioso. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Leio o texto. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Como assim? O relato do capítulo 1 do livro do Gênesis é o relato da criação. Terminado esse relato, ou seja, depois que Deus fez todas as coisas e o homem foi a última criatura feita por ele, e no 7º dia ele descansou, é que vem essa frase. Só que percebam que o contexto aqui significa o céu, a terra e tudo o que contém neles. Leio de novo. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Qual é o exército da terra? Os minerais, os vegetais e os animais. Qual é o exército do céu? As nuvens, as estrelas, os astros, os planetas, as constelações e as aves que pululam no céu, por exemplo. Mas essa palavra exército vai ser colocada ao lado do nome de Deus em todo o Antigo Testamento para evocar um dos títulos mais comuns no Antigo Testamento de Deus. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Deus dos Exércitos. Sabem quantas vezes essa expressão no Antigo Testamento aparece? Mais de 200 vezes. O Antigo Testamento chama Deus por Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos. Estamos tratando então essa expressão de quê? O exército de Deus, a força, tarefa de Deus, os soldados de Deus, os ministros de Deus, os servidores de Deus, são quem? Resposta: os anjos. O exército de Cristo, os anjos de Cristo. Os anjos de Cristo são os anjos de Deus Pai e são os anjos de Deus Espírito Santo, são os anjos da Trindade. Porque são anjos de Deus, a expressão no Antigo Testamento Senhor dos Exércitos se aplica à Trindade e se aplica a cada uma das pessoas da Trindade. Anjos. Vamos então definir o que é um anjo. Primeiro, eu evoco a definição da Igreja, que é a clássica definição, que está baseada não somente no último versículo do capítulo 1 da carta aos Hebreus, mas também, em função disso, com Santo Agostinho. Parágrafos 329 e 330 do Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo é nome de ofício, não de natureza. Desejas saber o nome da natureza? Espírito. Desejas saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo.
Anjo significa mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus, Mateus 18:10, eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória assim o atesta. Esses 2 parágrafos eu acho que são bem claros para mostrar que, quando se trata da substância, da pessoa, eles são seres espirituais. Quanto à natureza, eles são espíritos puros. Quanto à missão que eles executam, aí sim, eles passam a se chamar anjos, porque angelos, mensageiros, isto é, um encarregado de cumprir uma mensagem, de transmitir uma mensagem. Agora, como eu prometi, o último versículo do capítulo 1 da carta aos Hebreus, esse capítulo é importante. Por quê? Porque ele tem a definição de anjo. Aqui está, peço a você, esse texto tem que ser memorizado. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Pronto, aqui a gente pode tirar também uma outra definição bem simples sobre os anjos. Espíritos a serviço de Deus, a quem Deus confia missões para o bem das pessoas que devem herdar a salvação. O papel dos anjos na história da salvação é intervir, respeitando, porém, a vontade de Deus, a providência de Deus e a natureza de cada criatura, intervir na história para favorecer a salvação das pessoas. Por suposto que estamos tratando dos anjos bons. Não vamos tratar dos anjos maus, dos anjos decaídos. Isso vai ficar para uma outra ocasião. Portanto, tendo definido o que são os anjos, os integrantes do exército de Cristo, do exército do Pai, do exército do Espírito, do exército da Trindade, Cristo tem o seu exército. Agora vamos a uma pergunta. Quantos anjos integram o exército de Cristo? Você gostaria de chutar? Chute aí. Milhares ou milhões? Milhões ou bilhões? Bilhões ou trilhões? Trilhões ou quatrilhões? A Bíblia não diz com clareza, mas ela usa expressões bem genéricas e acho que é importante a gente buscar em 5 textos da Escritura uma tentativa de resposta. Qual o primeiro texto da Bíblia que fala da quantidade desses integrantes do exército de Cristo? O livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Continuei a olhar, até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele corria um rio de fogo. Agora chegou o que interessa. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Milhares e milhares, dezenas de milhares. Ah, então, Dom José, será que é menos de 1 milhão? Porque só fala de milhares e milhares é menos do que 1 milhão? Bem, o texto falou milhares de milhares. Quantos milhares de milhares a Bíblia não disse?
Portanto, o texto é exemplificativo, não é exaustivo. É uma expressão indeterminada, isto é, milhares de milhares de milhares, e se você quiser continuar a pronunciar essa frase o resto do dia todo, você vai chegar a bilhões e bilhões e bilhões. Finalmente, nesse bloco, Lucas capítulo 2, versículos de 13 a 14. No dia do nascimento de nosso Senhor, parte do exército de Cristo apareceu no céu para os pastores, viu? Vamos ao texto? E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. O texto também é genérico. Multidão. Multidão é um coletivo bem indeterminado. Existe multidão de 200 mil pessoas e existe uma multidão de milhões e milhões, de bilhões e bilhões. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Quantos anjos integram o exército de Cristo? Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para investigar esse exército maravilhoso de nosso Senhor. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco, nosso programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento do exército de Cristo, os anjos. No primeiro bloco, nós terminamos uma parte da investigação na Escritura para descobrir quantos anjos integram o exército de Cristo. Procure sua calculadora, eu acho que você não vai usar não, viu? Porque na Bíblia a expressão é genérica demais e não dá para dizer quantos bilhões, quantos milhões ou quantos trilhões de soldados integram o exército de Cristo. Vamos continuar avançando agora, porque depois de termos aludido a Daniel capítulo 7 e Lucas capítulo 2, o episódio dos pastores, aos quais uma multidão de anjos apareceu no dia do nascimento de nosso Senhor. Agora vamos a Hebreus capítulo 12, de 22 a 23. Vós vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Miríades de anjos. Miríades é uma expressão que significa dezenas de milhares, ou, no sentido figurado, uma quantidade inimaginável. Portanto, miríades de miríades significa milhares de milhares, ou milhões de milhões, ou bilhões de bilhões. Procure no seu dicionário o que significa miríade. São miríades. Isso quer dizer que é uma quantidade tremenda de anjos. No capítulo 7 do Apocalipse diz que a multidão dos eleitos ninguém podia contar. Também a multidão dos anjos ninguém pode contar. Quer dizer, no céu, certamente nosso Senhor vai dizer quantos são. Mas, por ora, a Bíblia se restringe apenas a essa expressão genérica, superlativa, vamos dizer, até certo ponto, miríades de miríades. Agora, avancemos. Jesus no Jardim das Oliveiras. Jesus é preso, São Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, Jesus diz: guarda a tua espada. E coloca a orelha de Malco no lugar, sem dúvida alguma. E agora, a frase que ele diz é uma pergunta que ele faz a São Pedro, mas na frente de todo mundo. Mateus 26, de 52 a 53. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos?
Olha que bonito. Jesus tem à disposição dele a qualquer momento todos os anjos do céu, o exército celeste pronto para obedecer a nosso Senhor. Mas ele não quis. Tinha chegado a sua hora. Ele abriu mão disso. Como que diz, eu tenho quem me defenda, Pedro. Eu não preciso de você e da sua espada. Guarde sua espada. Porque se eu quisesse agora, todos esses anjos apareceriam. Legião é um coletivo de soldados do Império Romano. Alguns sustentam que uma legião oscilava entre 8.000 soldados e até 9.000, alguns até chegavam a 10.000 soldados, porque as legiões eram divididas em companhias, e as companhias têm mais ou menos o que hoje nós chamamos de uma quantidade de entre 80 e 120 ou 130 soldados. É uma divisão do exército, das forças armadas, digamos assim. Bem, então, aqui, Jesus fala de 12 legiões. Supondo que cada legião tenha 10.000 anjos, só que a palavra legião, quando se trata de anjos, o número a Escritura não diz. Então, é por aproximação que a gente estima que uma legião de anjos chega mais ou menos a 10.000, mas só no céu a gente vai saber quantos anjos integram uma legião. Bem, agora vamos a uma pergunta. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nas polícias militares, nos corpos de bombeiros, os soldados, os integrantes desse exército, eles estão divididos em hierarquias. Você tem a praça, você tem o cabo, você tem o soldado, você tem o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Depois, você tem o suboficial, você tem o segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Depois você avança no Exército, é general de brigada, de divisão, de exército, em tempo de guerra, marechal. Na Marinha você tem uma nomenclatura um pouco diferente, porque fala de mar e guerra, você fala de almirante, na Aeronáutica você fala de brigadeiros, os oficiais generais, sem dúvida alguma. Mas, e entre os anjos? Existe uma hierarquia como nas Forças Armadas? Bem, é o contrário. A pergunta não é colocada assim, não. As Forças Armadas têm hierarquia inspiradas na Bíblia. Então quer dizer que no Exército de Cristo tem hierarquia? Tem o soldado raso, depois tem o anjo mais importante, o outro com mais responsabilidade e assim por diante? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ô, Dom José, então queira nos dizer quantas são as categorias de anjos na Bíblia? Bem, nós vamos vê-las agora. Alguns chegam a dizer, talvez por uma interpretação um pouco diferente de Efésios, capítulo 1, versículo 21, e Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que são dois textos que tratam de algumas graus hierárquicos dos anjos. Alguns interpretam que são 8 categorias de anjos, 8 graus hierárquicos. Outros acham que são 9. Eu vou me inclinar por aqueles que acham que são 8. Bem, mas vocês vão saber por quê, olhando para a tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. E para nós descobrirmos isso, nós temos que investigar várias passagens da Bíblia. Não existe um único versículo ou um único texto onde essas hierarquias aparecem. Algumas aparecem só no Antigo Testamento, outras aparecem só no Novo Testamento. Aí estão com os textos da Escritura para vocês investigarem com atenção, terminado o programa, ou assistindo 10, 15, 500 vezes, certamente protegido pelo Exército de Cristo, pelo soldado do Exército que está aí do seu lado, que é o anjo da guarda. Primeira categoria, os serafins. Aí estão os textos, procurem. Segunda categoria, a mais citada na Bíblia, curioso, os querubins.
Terceira categoria, os tronos. Quarta categoria, as dominações, também chamadas de soberanias. Quinta categoria, os principados. Sexta categoria, as potestades, também chamadas de autoridades. Aí estão os textos. E a diferença de nomenclatura de uma Bíblia para outra é o que justifica o fato de alguns defenderem que os anjos estão divididos em 8 categorias e outros dizem em 9 categorias. Sétima categoria, os arcanjos. A palavra arcanjo aparece na Bíblia uma única vez, no livro de Judas. E, finalmente, no grau inferior, os anjos da guarda. Digamos assim, os soldados, não digo rasos, mas rasos no bom sentido, não no sentido pejorativo, que aparecem em muitos lugares da Bíblia. Vamos então agora recordar serafins, querubins, tronos, dominações ou soberanias, principados, potestades ou autoridades, arcanjos e anjos. Dom José, o senhor pode falar dos generais, de todos eles, quem é que ocupa a posição mais destacada? Sem dúvida alguma, por causa do livro do Apocalipse, ele que aparece pela primeira vez no livro de Daniel e vai aparecer no Apocalipse de São João, capítulo 12, o príncipe das milícias celestes. A maior autoridade no exército de Cristo é São Miguel Arcanjo. Todos os outros estão, portanto, subordinados a ele. É verdade que no dia 29 de setembro, nós temos uma festa de 3 arcanjos. Só que a missão de cada um deles é bem específica. A missão de São Miguel é mais bélica, entre aspas. Miguel, quem como Deus, porque é o guerreiro. Rafael, que aparece no livro de Tobias, a missão dele tem mais relação com a cura. Rafael, Deus cura. Gabriel é força de Deus. O papel de Gabriel é o mensageiro. Ele apareceu a Zacarias no templo e apareceu a bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, dentre todos os membros do exército de Cristo, um se destaca e ele é citado explicitamente na luta contra o poder das trevas, contra o exército de Satã, São Miguel. Está terminando o segundo bloco, o exército de Cristo. Próximo bloco, veremos a autoridade de Jesus sobre os anjos. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento O Exército de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar, com toda esta estrutura que foi montada aqui em Brasília, para que eu possa falar com vocês todas as semanas. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você ainda não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix, que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Terminamos o segundo bloco falando da autoridade angélica dividida em 8 hierarquias. E vimos que o chefe de toda a milícia, de todo o exército celeste, São Miguel Arcanjo, citado explicitamente no capítulo 12 do Apocalipse de São João, e não por acaso no contexto de uma batalha contra Satanás e os seus sequazes. E Miguel saiu-se vitorioso e já não encontrou lugar no céu para ele foi expulso do céu. Agora vamos tratar da autoridade de Jesus sobre os anjos. Nosso Senhor Jesus Cristo
disse a São Pedro, no texto que nós já aludimos no final do segundo bloco, quando Pedro decepou a orelha do soldado Malco, quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras: crê tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Pois bem, aqui Jesus diz claramente, Jesus tem autoridade sobre esse exército. O exército é dele. Como é do Pai, tudo que o Pai tem é meu, ele diz no Evangelho segundo João. É o exército da Trindade inteira. Todos os anjos, aquela quantidade inimaginável, incomensurável, está a serviço de Jesus. Bastaria um pensamento de Jesus para os anjos virem defendê-lo e ninguém tocaria em Nosso Senhor. Mas ele não quis. Esse texto prova a autoridade de Jesus sobre os anjos. Mas também temos outros dois textos que eu gostaria de evocar. O primeiro, Mateus capítulo 13, versos de 41 a 42. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O Filho do Homem enviará seus anjos. Pronto, o Filho do Homem é Jesus, na condição de Verbo encarnado. Jesus, o Verbo que se fez carne, detém toda a autoridade sobre o exército que é dele, o exército celeste, o exército de anjos. Finalmente, Mateus capítulo 25, versículo 31. É o versículo com o qual se abre a narrativa do juízo final. Jesus virá em glória? Virá. Virá acompanhado de quem? Do seu exército. Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Atenção, todos os anjos com ele, todos. Aí sim, no dia do juízo final, todos. Quantidade? Não sabemos. Só podemos dizer multidão, só podemos dizer milhares e milhares, milhões de milhões, ou seja, miríades de miríades. O número, a Bíblia não diz. E esse número certamente não cabe na sua calculadora, por mais moderna que ela seja. Pode colocar 500 milhões de zeros para descrever o número que você não vai esgotar, porque não nos é dado saber. Mas no dia do juízo final, sim, porque todos os anjos do exército celeste virão com nosso Senhor. Agora vamos a duas passagens da vida pública de Jesus em que os anjos vieram servi-lo. E são momentos de sofrimento, de muito sofrimento na vida de Jesus. Um no começo e um no final. No começo, depois que Jesus foi tentado pelo demônio, no deserto, onde passou 40 dias sem comer e sem beber. Quem foi que veio confortá-lo? Mateus capítulo 4, versículo 11. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Olha que bonito. Jesus está cansado, está arrasado física e psicologicamente, foi fustigado por Satanás, venceu Satanás. Agora os integrantes do exército vêm confortar nosso Senhor. Quantos? Não sabemos. Os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Trouxeram comida para nosso Senhor? Trouxeram bebida para nosso Senhor? Minha opinião, eu acho que sim. 40 dias sem comer e sem beber, mas o que é isso? Não é somente conforto espiritual, não. Jesus está exausto, física e psicologicamente. Vieram confortá-lo, vieram servi-lo. Agora Jesus no Jardim das Oliveiras. Lucas 22, 43. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Um anjo só.
para confortar nosso Senhor, que está no auge da sua angústia, que está no extremo da sua aflição. Um anjo. Qual foi? Foi querubim, foi serafim, foi arcanjo, foi anjo, foi trono, foi dominação, foi principado, foi potestade? Não sabemos. Mas não deve ter sido, com o devido respeito aos anjos da hierarquia inferior, não deve ter sido um anjo da hierarquia inferior, mas um anjo destacado. Mas isso é uma opinião minha, por favor. Agora, Jesus, quando retornar, ele retornará com o exército celeste e não, já vimos o texto de Mateus capítulo 25, mas essa ideia de que ele voltará glorioso, cercado do seu exército, e um exército dividido, viu? Em 9 categorias. Todo mundo vai enxergar essas 9 categorias. Não me pergunte como. Aí a gente vai ver a beleza de um anjo. Alguns santos, ao longo da história da igreja, tiveram o privilégio de conversar com o seu anjo da guarda. Outros, o privilégio de enxergar, dialogar com São Miguel Arcanjo, com outros anjos, enfim. A beleza dos anjos. Criaturas lindas, de uma espetacular beleza. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. É correto dizer que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Claro que no símbolo niceno-constantinopolitano não aparece os acompanhantes de Jesus nessa cena grandiosa, mas é correto dizer Jesus virá com seus anjos. Jesus virá com seu exército. São Paulo sustenta essa mesma ideia, ensina-nos essa mesma verdade na 2ª aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 8. Justo é que Deus dê em paga aflição àqueles que vos afligem, e a vós que sois afligidos o alívio, juntamente conosco, no dia da manifestação do Senhor Jesus. Atenção agora, ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Descerá do céu com os mensageiros de seu poder. Em outras passagens, a gente vai ver que alguns desses vão separar eleitos de condenados. O papel da separação é deles, será deles. Os anjos, digamos assim, os tocadores de trombetas. A trombeta soará. Quem vai soar a trombeta? Pam, 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 pam. Os anjos. E os executores das ordens divinas. Os anjos. O exército ali presente. Apocalipse 19, de 11 a 14. Vi ainda o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes. Há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Atentos agora. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. Que bonito! Os anjos virão montados em cavalos brancos. Lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse? O primeiro cavaleiro é o cavalo branco. É Jesus. E ele vem acompanhado do seu exército, com cavalos brancos. Que cena grandiosa. Assustadora para uns, viu? Já terminando o nosso terceiro bloco, no último, o Caio vai me apresentar, emparedando, como sempre ele faz, sem nenhuma piedade, as perguntas para que eu tente respondê-las. Um assunto fascinante, o exército de Cristo, que não nos é dado enxergar nesta vida. Cada um de nós tem um soldado, viu? Do exército de Cristo do seu lado, o anjo da guarda, cuja memória comemoramos no dia 2 de outubro.
Um grande abraço, não saia daí. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o bloco das perguntas do nosso programa Eclésia, hoje dedicando-se ao argumento O Exército de Cristo. Antes de iniciar as questões desse bloco, eu quero compartilhar com você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. O Caio, como sempre, impiedoso, apresenta-me, sem que eu saiba, as perguntas assim a queima-roupa. Não são perguntas preparadas, são perguntas disparadas. Como o bloco só tem 10 minutos e 40, já vamos imediatamente às perguntas que, infelizmente, todas que são formuladas não podem ser colocadas no ar, somente por questão de tempo. Tenham paciência. Primeira pergunta escolhida pelo Caio. O que significa, então, de forma prática para os seres humanos fazer parte do exército de Cristo sob esta perspectiva espiritual? Bem, exército de Cristo no sentido estrito, o que significa participar? Significa ser anjo. Significa desfrutar da felicidade sem fim. Jesus, no capítulo 18, olhe, sempre as perguntas, elas me obrigam a pegar os textos assim imediatamente. No capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos ter cuidado para não escandalizar os pequeninos, porque os seus anjos veem a face de Deus, eles contemplam a face de Deus sem cessar. Vejamos, onde está, meu Deus do céu? Versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Então, o que significa participar desse exército? É desfrutar na condição de seres angélicos, gloriosos, esplendorosos, enfim, seres fulgurantes de uma grande beleza, de uma grande inteligência, de uma grande força, de um grande poder, desta elite das criaturas que são os anjos, seres espirituais a serviço da salvação. Último versículo do capítulo 1 da carta aos Hebreus. Vamos agora à próxima pergunta. Segundo sua fala, Dom José, os arcanjos seriam uma classe de 7ª colocação, porque um arcanjo, São Miguel, está acima dos outros. Bem, na verdade, 7ª, eu falei 7ª, mas na ordem, digamos assim, mais ou menos bíblica, porque arcanjo, ele aparece, como eu disse, uma única vez na carta de Judas. Arqué significa principal. Daí vem arquidiocese, daí vem arcebispo, daí vem arqui-inimigo e assim por diante. Arqué é princípio, é o maior. Essa expressão está na carta de São Judas. Mas por que São Miguel está acima dos outros? Eu penso que o texto que nos ajuda a responder é Apocalipse capítulo 12, onde ele é citado. No livro de Daniel, ele é o príncipe. Bem, vejamos aqui, São Miguel, versículo 7, Apocalipse 12. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Então, Miguel e seus anjos. Então, temos uma batalha onde temos um general que está acima de todos e a batalha acontece. Vamos tentar aqui agora, já que o Caio não tem piedade de mim e me obriga a queima-roupa a procurar no capítulo 12 de Daniel, naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. O grande chefe. Então, acho que a resposta está em Daniel 12 e Apocalipse 12. Próxima pergunta.
No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos fala que temos de lutar contra os principados e potestades. Explique-nos a diferença entre os principados e potestades que o livro nos fala e os principados e potestades que o Senhor falou. A hierarquia, enquanto tal, significa uma divisão de autoridades. Essa divisão foi querida por Deus quando Ele criou todos os anjos. Quando os anjos maus se rebelaram, essas divisões continuaram. Isso significa que existem arcanjos bons e o arcanjo mau, que é o próprio Satã, o príncipe das trevas. Jesus chama de príncipe deste mundo. Ou seja, é o chefe, é o líder. Os outros estão divididos nessas mesmas hierarquias. Portanto, existem serafins decaídos, existem querubins decaídos, existem tronos decaídos, dominações decaídas, principados decaídos, potestades decaídos. Principados e potestades. Assim como existem, Gálatas 6,12, Efésios 6,12, principados e potestades decaídos, existem principados e potestades bons. Ou seja, a divisão hierárquica é a mesma, porque ela corresponde à vontade de Deus. Deus criou os anjos bons, todos eles bons, e a hierarquia também é boa. Portanto, após o pecado, a hierarquia permaneceu, mas os anjos decaídos se tornaram opositores, rebeldes a Deus. A hierarquia é a mesma, conforme o texto citado pela senhora, Gálatas capítulo 6, versículo 12. Próxima pergunta. O exército de Cristo inclui também os fiéis na terra chamados a ser militantes. Como podemos viver na prática a nossa missão como parte do exército espiritual de Cristo aqui e agora? Bem, a vigilância, estamos gravando na quaresma, a vigilância ela é uma constante na vida do cristão. Aqui a senhora colocou, o senhor colocou exército espiritual no sentido mais amplo, não no exército celeste no sentido dos anjos. Nós somos um exército de Cristo porque a nossa missão é militar aqui na terra. A própria imagem citada pelo apóstolo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, isso significa que nós fazemos parte de um exército e estamos em luta contra o poder das trevas. A vigilância, alguns textos onde o príncipe deste mundo aparece, são textos clássicos também que apontam alguns elementos, alguns sinais, algumas modalidades de nossa vivência na luta contra o poder das trevas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Fundamentalmente, a nossa luta contra Satanás, ele não exerce poder nenhum naquele coração puro. Ele não toca naquele que pertence a Deus. Ele não toca naquele que não se expõe a Ele. Ele não toca naquele que conserva dentro de si aquilo que está nas bem-aventuranças. A pureza de coração. Bem-aventurados os puros, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os compassivos, os aflitos, porque serão consolados. Penso que essa lista das bem-aventuranças nos apresenta uma forma de luta, uma forma positiva, não é? Acompanhada sempre daquelas armas de que Jesus se valeu quando enfrentou o diabo no deserto, o jejum, a oração e a esmola. Próxima pergunta. Acabou? Faltando 2 minutos ainda e pouco. Bem, façamos então uma conclusão. Nesses tempos cada vez mais marcados pela tecnologia, alguns sustentam que falar de anjos, que falar de demônios é algo démodé, porque essas categorias seriam realidades míticas,
fruto de um contexto já ultrapassado. Teriam, então, os autores sagrados falado de realidades que não condizem com o momento presente, tão moderno, o momento da inteligência artificial, da nanotecnologia, dos celulares, dos satélites, etc. Quem diz isso está chamando Jesus de mentiroso. Quem diz isso está dizendo que os evangelhos estão mentindo. Quem sustenta isso está afirmando que toda a palavra de Deus, que está repleta de citações de anjos e de demônios, na verdade é uma balela. Não enveredamos por aí, não leiamos, não demos crédito a quem sustenta esse tipo de coisa. Não faz parte da igreja, não corresponde, não ensina, não transmite, não defende a verdadeira doutrina da igreja quem nega a existência do exército de Cristo. E quem nega a existência do outro exército. Esse de que fala o apóstolo, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Esse exército existe, esse exército atua na história da humanidade, tem um papel, tem uma importância muito grande na condução dos destinos da história, que essencialmente estão nas mãos de Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o líder do exército, a autoridade suprema desse exército, porque o exército é dele. Ele tem as chaves da história, fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha, diz o Apocalipse. Esse programa foi feito precisamente para que nós recordemos e sempre estejamos a consolidar, repetindo piedosamente a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É um exército invisível, mas um exército real, um exército de anjos bons, liderados por Miguel, o grande chefe, Daniel, capítulo 12, versículo 1, e esse exército ajuda-nos a atravessar a história e a cumprir o plano de Deus, que tem as chaves da história. Um grande abraço, feliz semana, se Deus quiser.